Olá pessoal, boa noite a todos, sejam mais uma vez aqui bem-vindos aos vídeos aqui do CEAL. Estávamos aí um pouquinho afastados aí em função do trabalho, do dia a dia, mas estamos aqui de volta. Então sejam todos bem-vindos aqui a essa nossa mensagem. Espero que essa mensagem encontre todos vocês muito bem. E hoje aqui nós temos uma convidada que aceitou também o nosso convite de estar aqui com a gente para gravar esse vídeo. E a convidada de hoje é a Alessandra Bancicoli. A Alessandra, ela é trabalhadora do Centro Espírita Amor Divino, aqui na Moca. Ela realiza palestras lá no CEAL, o pessoal de sábado com certeza já a conhece. Quem frequenta de terça e de quarta ainda não teve a oportunidade da Alessandra estar com a gente, mas vamos convidá-la para ela vir também nos prestigiar às terças e quartas-feiras. Então a Alessandra está aqui. Alessandra, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pelo seu tempo. Seja bem-vinda aí, tá bom? Cláudio, muito boa noite. Eu que agradeço o convite. Para mim, sempre é um tempo muito produtivo, porque a gente está sempre correndo atribulado, né? Agora, na pandemia, parece que menos, mas nem tanto. E se a gente não tem uma disciplina para parar, para falar um pouco dos valores universais, dos valores cristãos, a gente vai numa batida só, não fala, não lembra. Então, para mim, é um momento especial, assim, é uma oportunidade divina, e eu sou muito grata, eu que agradeço a oportunidade. Legal, bacana, bacana, nós também ficamos muito felizes aí de você estar aqui com a gente, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, vamos lá, vamos fazer uma vibração, uma prece inicial antes da gente começar. Okay. Então, vou pedir a vocês também que estão nos assistindo, que nos acompanhem. Então, vamos mais uma vez agradecer aos nossos amigos espirituais, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade que nós estamos recebendo, de estarmos aqui hoje juntos, reunidos, para mais uma mensagem, para mais uma oportunidade de reflexão. Que durante esses momentos em que estivermos juntos, os bons espíritos que nos acompanham possam nos abraçar e nos envolver, na certeza de que essa reflexão, que essa mensagem que passaremos a vocês que nos assistem, possa de alguma forma nos auxiliar, nos amparar, nos acolher e nos dar força, fé e confiança para superarmos os nossos obstáculos e os nossos desafios. Obrigado, Jesus, Mestre amado. Obrigado, queridos amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí. Bom, a Alessandra vai escolher um tema para conversar conosco, né, hoje, que é o item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que fala sobre a piedade, que é aquela parte que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, vamos lá, Alessandra, vamos lá. Vamos começar a nossa reflexão aqui sobre esse tema aqui, muito, muito bacana, muito interessante. Vamos lá. Certo. Bom, primeiro eu acho que é um tema importante, assim, independente da gente estar passando agora por esse momento de pandemia, é um tema importante pela transição planetária, né? Já que os espíritos eleitos, né, o que a gente entende que vão ficar aqui, são aqueles que vão ficar nesse plano, né, de regeneração, são aqueles que despertarem para o bem. E no meu entendimento, de tudo que eu estudei sobre a compaixão, o Evangelho fala que é um sentimento que nos aproxima dos anjos, né? Aproxima na nossa condição sentimental, né? Então faz a gente sentir o amor puro como Jesus veio nos ensinar. E a gente chega nessa, vou falar mais para frente, né, do ciclo da compaixão, a gente chega nesse sentimento porque a gente é criado simples e ignorante, a gente tem a centelha divina, né? Então a gente é dotado de uma... Ele fala assim, que quando você encontra o irmão em sofrimento, você sofre um abalo que é natural do espírito. Então, eu entendo que isso foi uma misericórdia, pela misericórdia de Deus, ele colocou essa sementinha na gente, para que a gente perceba o sofrimento alheio, né? E já que isso é um abalo natural. A dor a gente vai entender quando a gente passa pela dor, então a gente consegue, eu acho que ainda desenvolver a empatia, né? Entender a dor que o outro passa. Mas você sofrer esse abalo que é natural, que não sei se é correto chamar instinto, mas
poderíamos fazer uma analogia com o instinto, já é um gatilho que te faz chegar à caridade, certo? E eu gosto, assim, quando eu faço as palestras, eu gosto de colocar, de tentar passar o sentido das coisas, né? Então, quando a gente, sempre gosto de falar da importância de quando a gente estudar qualquer tema do Evangelho, a gente sempre lembrar o que são os princípios que o Espiritismo traz para a gente, né? Por exemplo, os 5 princípios: Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a evolução. Então, nós somos espíritos eternos que estamos encarnados nesse momento com um planejamento de evolução. Então, que é a gente purificar o nosso sentimento e alcançar um dia, né, a perfeição, né, ter o sentimento tão puro quanto, é uma coisa bem distante hoje, mas é uma meta que a gente tem que ter em vista. E então chegar a ter um sentimento tão puro que a gente vai realmente se tornar angelical, né? E ai, meu Deus do céu. Mas eu acho assim, que é uma coisa que eu queria comentar com você. Tá, desculpa. Nada, imagina, que eu achei importante que você falou aqui, que realmente está aqui na comunicação, e que é um exercício que a gente faz muito pouco na nossa vida, que é a questão da empatia. Que a empatia Sim. é aquela coisa de você tentar se colocar no lugar do outro. Nós normalmente sempre... isso é uma coisa, parece que natural na gente, sempre de julgar as situações, do que a gente observa, e a gente muitas vezes a gente se esquece do que a gente está observando é um retrato do momento. Ninguém sabe Sim. o histórico de vida das pessoas, o que elas passaram, o que elas viveram, e o que fez com que elas chegassem na situação em que elas se encontram ali. Então eu acho que esse momento que a gente está passando, ele tem que ser um exercício muito grande nessa questão da empatia, a gente se colocar no lugar das pessoas para poder fazer uma análise mais ampla de tudo que está se passando nesse atual momento de vida, né? E outra coisa que você falou que eu achei muito interessante são os valores cristãos, né? Que nós que somos espíritas, que somos cristãos, muitas vezes nos esquecemos de olhar para esses valores como realmente deveríamos olhar. Então, eu acho que quando a gente tenta se alicerçar na doutrina espírita para atravessar os momentos que a gente está passando, a gente realmente tem que lembrar desses valores de Jesus, que deixou que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta para os espíritos qual que é o modelo que a gente deve seguir, né? E os espíritos dizem Jesus, né? Então, eu acho que muitas vezes, eu acho que isso que está acontecendo atualmente, talvez tenha nos afastado um pouco de muitas coisas para que a gente possa repensar sobre tudo isso, sobre os valores cristãos e sobre essa questão da empatia. Mas vamos lá. Para que a gente possa entrar dentro da gente mesmo, assim, né? Você exatamente, para a gente perceber. Mas legal, pode continuar, Alessandra, legal, mas bacana. Importante essa reflexão que você trouxe aí para nós, viu? Então, eu gosto sempre, porque quando a gente fala direto dos valores morais, como nós somos espíritos que ainda estamos distantes dessa aquisição plena, às vezes você entender o que é aquele sentimento, o que é aquela virtude, não faz muito sentido para a gente. Porque, nossa, meu computador que fez um barulho, deixa eu desligar aqui para não atrapalhar mais, desculpa. Nada, imagina, às vezes é algum sentimento tão distante para a gente, que não é automático na gente, é alguma coisa que a gente tem que conquistar, que quando você vai lá e direto, por exemplo, eu vou falar sobre a compaixão, e falar direto da compaixão, você não... aquele ensinamento não faz sentido, e eu gosto de lembrar, porque igual você falou, né, da empatia. A gente tem essa capacidade de se colocar no lugar de alguém, a capacidade psicológica de se colocar no lugar de alguém, entender no contexto dele o que é que ele está passando. Eu acho que isso é quase impossível, mas é um exercício que é possível de se fazer para que a gente possa chegar próximo. E a gente, como espírita, tem que entender que também é um espírito que veio trazer um resgate. Então, às vezes, não faz sentido algumas atitudes que algum espírito tem. A gente fala assim, pô, mas essa pessoa tem de tudo, não tem sofrimento na vida, tem dinheiro, tem família. Mas quais são os resgates que aquele espírito trouxe? Né?
Entende? Então a gente tem, às vezes não, a gente tem que tomar como prática, expandir essa visão da outra pessoa, entendeu? E aí a gente entra naquela questão de um exercício da caridade, que a caridade é muito ampla, né? Mas que no Evangelho fala sobre a indulgência. O quanto nós somos indulgentes, né? Que na realidade, se a gente for observar o que a gente está vivendo hoje na sociedade, né? Com essa polarização que está havendo de opiniões e tudo mais, esses princípios cristãos da caridade, principalmente da questão da... Óbvio, a gente está vivendo um momento em que a caridade é extremamente importante em função do grande número de pessoas que estão passando por situações muito mais difíceis do que as nossas, com muitas dificuldades e tudo mais. Óbvio, vamos exercer a caridade nesse sentido, mas tem também essa questão da indulgência, que é uma forma de caridade, que é uma forma de você entender que todos nós que aqui estamos somos espíritos que vivemos num planeta de provas e expiações, estamos todos no mesmo nível, no mesmo barco, né? Então a gente tem que ser mais indulgente conosco e com os outros também, né? Eu gosto muito, quando eu falo da caridade, dizer que nós precisamos praticar a caridade porque nós precisamos de caridade. Nós precisamos ser indulgentes porque nós precisamos da indulgência. E é bem como você falou, a gente está no mesmo plano, a gente está no mesmo barco. Então a gente precisa da compreensão, porque a gente precisa da compreensão das pessoas muitas vezes, né? Infelizmente, às vezes a gente tem a gente se posiciona quando faz a caridade como se tivesse num grau de superioridade em relação a quem necessita. Mas a gente primeiro, irmãos, a gente é a mesma família universal. Então, primeiro, a gente ter essa humildade de que vou praticar a caridade nesse momento, porque eu, no lugar dessa pessoa, quando entro em empatia, também gostaria que alguém fizesse isso por mim. E eu, como sei que eu sou um espírito imperfeito e que eu posso cair nos mesmos erros, eu gostaria que alguém tivesse esse olhar para mim. É a lei de causa e efeito, né? Então, você está semeando ali um sentimento que você gostaria que alguém tivesse por você. Então, como eu vinha falando, né, isso era uma parte do que eu estava falando na introdução, né? A gente é espírito eterno, filho do mesmo pai, portanto, a gente pertence a uma família universal. Isso era a introdução, para a gente começar a falar sobre essa compaixão, né? A gente se posicionar dessa forma, né? A gente está aqui em resgate, espírito eterno. E aí no Evangelho, né, na palestra que eu preparei, a primeira coisa que eu coloquei aqui é uma fala do Espírito de Verdade, né? E que é direcionada para os espíritas, né, para nós. Porque a gente, quando fala em evolução, a gente tem que entender que a evolução ela se dá em 2 vetores. Então, por isso que eu gostei de começar com essa fala dele, né? Que é o seguinte: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Porque a gente faz a nossa evolução, a gente faz o progresso intelectual e o progresso moral. A gente faz primeiro o progresso intelectual, porque a gente precisa aprender o que é o livre-arbítrio, a gente precisa aprender a tomar as decisões em relação àquilo que a gente deseja. Uma vez que a gente começa a tomar decisões, a gente começa, ora, beneficiar, ora, prejudicar outras pessoas. Então, a gente começa a ter o desenvolvimento do sentimento e aí fazer o progresso moral, né? Por exemplo, minha mãe contou uma história, e por que é importante a gente desenvolver essas 2 vertentes, né, esses 2 vetores, né? O que seria o amor e a sabedoria. Emmanuel fala que são as 2 asas, né? O amor e a sabedoria. Então, por exemplo, a minha mãe contou uma história, quando ela estava na escola, que um colega de classe era inteligente, mas ia muito mal na escola. E aí a professora falava para o pai: olha, ele é inteligente, a gente pergunta, ele sabe as coisas, mas ele copia errado, ele escreve errado na prova. E aí o menino apanhava em casa por causa disso. Até que um dia foi um pessoal da saúde, fez um teste oftalmológico e descobriu que o menino precisava usar óculos. Então, na verdade, o que estava acontecendo com ele é que ele não estava conseguindo enxergar direito, portanto, ele copiava a lição errada. Então, assim, aquele pai, quando ele batia no filho, a intenção dele era ele fazer aquilo por amor. Ele amava o filho dele, ele queria que o filho dele se dedicasse aos estudos, porque ele sabia que aquilo seria um futuro
melhor para o filho dele, o futuro ideal. Mas ele não sabia que o filho precisava de óculos. Então, assim, na ignorância dele, ele acabou falhando. E a gente, esse é um exemplo que me veio na cabeça agora, a gente faz isso, entende? O tempo todo. Então, assim, por isso que o Espírito de verdade, ele fala, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A gente precisa entender as leis do plano espiritual, já que nós somos espíritas, confessos, e a lei do plano material também, para que a gente possa se posicionar corretamente e entender efetivamente quando a gente, de fato, está beneficiando uma pessoa. Então, e ele termina essa frase dizendo, né, que ele continua falando que nós tivemos um entendimento errado do que seria o cristianismo, por isso que no começo, nas primeiras manifestações, eles falavam que os espíritos vieram trazer o cristianismo redivivo, porque a gente fez guerra em nome de Cristo, né, até que chegasse lá esse trabalho com Allan Kardec, quantas atrocidades foram feitas em nome de Jesus Cristo, né, em nome de uma pessoa que veio falar de amor e de perdão. Então ele fala, vocês entenderam errado, a gente veio aqui para relembrar vocês, quais são os valores que Cristo trouxe. E ele termina a frase falando, sede os vencedores da impiedade, porque é justamente esse sentimento, né, esse sentimento não, esse gatilho de você ser abalado quando você vê um irmão em sofrimento, que vai te fazer, dependendo da sua evolução, porque muitas vezes, por exemplo, a gente vê uma criança pedindo dinheiro no farol, exemplos clássicos, né, que a gente costuma dar nas palestras, ou ver um mendigo na rua, ou ver um alcoólatra, uma pessoa viciada em jogo, em bebida, em álcool, e a gente faz o que você falou, a gente julga, fala assim, não vou ajudar essa pessoa porque essa pessoa não merece, eu acordo cedo, eu trabalho, eu vou no centro, eu procuro dar educação para os meus filhos, ou eu aceito a educação dos meus pais, e essa pessoa que não está se esforçando, eu vou lá e vou dar dinheiro para ela, ou vou dar minha atenção para ela, né, que é bem o que você falou também da indulgência, né, e a questão de qual é o resgate daquele espírito, né, será que para ele é fácil ele não beber, né, às vezes a vida dele, a gente olhando, no nosso olhar estreito, não justifica uma pessoa ter o vício da bebida, a gente não consegue encontrar justificativa, mas qual é o resgate que aquele espírito trouxe, a quantas encarnações ele está envolvido naquele vício, e ele está ali tentando de novo, né? E tem uma coisa muito importante que a gente nunca pode se esquecer, como eu falei, a gente tem muita facilidade para traçar um cenário diante de uma situação que a gente observa, por exemplo, como você falou, você encosta no farol, você vê um cara, ele é vagabundo, ele bebe, ele usa droga, ele tá aí, um cara tão novo, podia estar trabalhando, eu tô trabalhando, por que ele não tá, por que eu vou ajudar e etc. Mas eu acho assim, tem uma questão que a gente nunca pode esquecer, a gente tem que ser solidário, sempre, independentemente da condição de que ele está. Pode ser que tudo aquilo que eu esteja falando sobre ele seja verdade, e pode ser que não seja, né? Ele pode ser uma pessoa que está ali numa situação difícil, algumas circunstâncias da vida colocou ele naquela situação em que ele se encontra, e aí entra aquela coisa que a gente tem que se lembrar, por que nós somos espíritas, né? Eu sou espírita por quê? Porque eu acho o espiritismo legal, porque eu acho o fenômeno mediúnico bacana, porque eu acho que conversar com espíritos é uma coisa sensacional, tudo ótimo, tudo isso é bacana, mas o quanto isso eu consigo aplicar isso na minha vida, entendeu? É nesses momentos em que eu tenho que demonstrar que realmente o meu grau de desenvolvimento espiritual, que o meu processo evolutivo, ele está em ação. Eu sei que é uma coisa muito complexa e muito difícil, às vezes, das pessoas fazerem, mas eu acho que a gente tem que se lembrar disso quando a gente passa por uma situação assim. Então, mas eu vou ajudar, ok, se você vai ajudar e ele vai usar o dinheiro para qualquer outra coisa, isso é uma questão dele com o processo dele. E se a gente pensar sempre julgando, eu sempre vou encontrar uma desculpa para não fazer. Sempre vou encontrar, né? Então, eu acho que ser solidário é uma coisa que a gente nunca pode perder. Essa questão de se solidarizar com as pessoas, com as situações, porque esse é um impulso que me leva àquela questão da evolução moral, né? Quando eu consigo fazer isso, eu estou acrescentando isso tudo para o meu processo de aprendizado, entendeu? Então, eu acho isso muito importante.
Mas Olha, você me desculpa, eu nada, não esqueci de, tem problema, de fica ligar tranquila. essa é a minha primeira vez, na segunda vez eu vou estar melhor, tá? A nossa audiência Eu aqui esqueci, entende, fica sossegada. eu esqueci de colocar a fonte, eu vou ligar aqui antes, senão vai acabar a bateria do... Não, fica tranquila. E aí eu queria que Pronto, você também falasse um pouquinho, desculpa. nada, imagina, a gente tem mais um pouquinho de tempo aqui. Eu Eu queria só que posso você. fazer só queria falar Sim, em sim, não relação a isso pode. que você falou, Uhum, a gente tem uma frase pronta que vem na nossa mente, né? Fazer o bem e não ver a quem, né? E não esperar nada em troca. E outra coisa que me veio quando você falou é quando a gente lê lá no Evangelho, por isso que eu acho que o estudo é importante, quando a gente lê no Evangelho os caracteres do verdadeiro espírita, aí a gente vê que aquela pessoa, aquele espírito que se esforça pela sua transformação moral. E também a gente precisa entender, assim, até que ponto é lícito eu ajudar, porque amar também significa a gente dizer não. Amar é a gente ser assertivo, sempre em benefício nosso e do espírito que se apresenta, né? Seja uma pessoa que a gente vê rapidamente num farol ou num ônibus, uhum. seja alguém com quem a gente convive. E lembrar que tem outro item no Evangelho que chama o dever, e que ele fala assim, que o dever vai até onde não ameaça a sua felicidade e a sua tranquilidade, né? E também ele tem que ser até onde não ameaça a felicidade e a tranquilidade alheia. Então, ali, quando você tem acho que é um desapego, sabe? E conseguir olhar a pessoa como irmão, fazer esse exercício, né? Para a gente é um exercício constante, a gente falha muitas vezes, também a gente tem que ter compaixão com a gente, mas ter sempre essa vontade de recomeçar, vou começar de novo da próxima vez, né? Mas é a gente dar a caridade sem que a gente se prejudique, porque o amor que Jesus ensinou é o amor que pressupõe, é o amor em igual medida, amar o próximo como a si mesmo. Então, é amar em igual medida. Então, cuidado até para a gente não se doar e acabar se prejudicando, entendeu? Então, por isso que eu acho que é importante a gente... Mas sabe que tem uma questão que às vezes a gente observa, esse caso que você está falando, que às vezes tem pessoas que fazer a caridade é uma coisa muito simples, mas por outro lado ela pode ser algo muito complexo, É, dependendo da condição onde você se coloca, da maneira como você se coloca, né? Porque muitas vezes as pessoas praticam a caridade, como você falou, não, disseram que tem que fazer caridade. Então eu tenho que fazer caridade porque é importante, porque tal, então eu vou sair por aí para tentar fazer a caridade. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a verdadeira caridade vai ser o dia que a gente fizer alguma coisa para alguém e não se dá conta que aquilo que eu estou fazendo é uma caridade. Em que aquilo vai ser algo assim, para é mim, natural. extremamente natural, assim, eu ajudar uma pessoa. A gente está usando exemplos assim de você ajudar uma pessoa com dinheiro, com alguma coisa, mas é uma coisa muito mais ampla, você oferecer Um os seus sorriso. ouvidos para a pessoa poder desabafar, um abraço, você exercer a caridade dentro do teu círculo de convívio familiar, porque tem muitas pessoas que não É, conseguem fazer isso. A caridade, ela está do teu lado ali, sabe? Você não precisa se deslocar de um lugar para o outro para fazer. Existem muitas possibilidades de fazer a caridade. Mas tem aquela questão que, infelizmente, às vezes observa, que tem gente que se utiliza da dificuldade dos outros como um instrumento moral para si, né? Isso aí eu vou fazer porque aí entra aquela parte aqui, né, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. é. Uma caridade exercida dessa forma, ou seja, onde a pessoa se utiliza da dificuldade de alguém, né? E aquela dificuldade é um instrumento moral para ela só dizer assim, olha, eu estou fazendo, eu estou, né? Isso é péssimo, né? Já É fere o muito princípio da caridade, que é a humildade, né? Você já está sendo exatamente. orgulhoso ali, presunçoso. Exatamente, né? E é uma coisa que a gente tem que realmente prestar muita atenção. E aquilo que você falou, sem você se prejudicar, sem você elevar essa coisa da caridade a um ponto tal, né, exagerado, que você acaba se prejudicando, você acaba prejudicando quem está à sua volta. Então, eu acho que você exercer a caridade de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, ela tem um valor assim muito maior para quem recebe
e para quem faz, né? Porque quem recebe, e quando recebe a caridade de maneira espontânea, aquilo está vindo, às vezes você pode estar dando um abraço, mas aquele abraço é muito mais que os teus braços envolvendo o corpo de alguém, né? Quando Sim. ele é dado de maneira sincera, aquilo lá é só um gesto que vem abarcado com um monte de outras coisas, né? E quando você realiza isso de maneira sincera, nossa, ele tem um potencial muito grande, né? Você sabe que você me lembrou uma coisa assim, a caridade ela tá do nosso lado, na verdade, né? E acho Sim. que essa quarentena tá mostrando isso pra gente, que ela começa com com a nossa família, né? Com as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? Do nosso núcleo familiar. Mas eu vou dar um exemplo assim de quando eu era criança. Eu ia na Federação Espírita, né? Eu fazia evangelização lá. E aí sempre tinha passeios para asilo, para orfanato, e aí a gente sempre se juntava e fazia umas dobraduras, assim, para levar uns brinquedos, preparava um saquinho de doce, então as próprias crianças preparavam tudo isso para levar para as crianças do orfanato, né, esse exemplo que eu vou dar. E a gente chegou lá no orfanato, cheio de brinquedinhos e doces, e assim, achando que a gente, nossa, eles vão adorar tudo isso. E quando a gente chegou, naquele orfanato eram crianças que ficavam separadas por idade, né? E eu lembro que eu cheguei assim, acho que eram umas crianças de 10 anos, eu devia ter uns 12, 13 anos, por aí. Que a gente chegou com os brinquedos, elas nem deram atenção para os brinquedos, para nada. A gente achando que elas iam dar atenção para isso, elas nem deram. Elas sentaram do nosso lado e elas queriam, e a gente tinha ensaiado música, né? Ensaiava várias coisas para interagir com aquelas crianças. E elas não quiseram saber dos brinquedos de nem de nada, elas queriam sentar do nosso lado e ficar ali ouvindo a gente falar e que a gente interagisse com elas, né? Então, assim, a gente supõe, quando a gente tem tudo materialmente falando, supõe que os outros querem as mesmas coisas materiais que a gente tem ou até mais. E, na verdade, para uma pessoa que falta mesmo é o afeto, né? Falta fraternidade. E o que salva de verdade é a fraternidade, é o afeto, né? Essa demonstração, o amor, né? O amor em ação. Isso. E quando você vai fazer a caridade dessa maneira que a gente falou, né? De você vai tentar oferecer o melhor que você tem para aquela situação, você fica muito mais sensível em perceber a necessidade do que você entender que não, eu sei o que ele precisa, eu sei que isso é melhor, eu sei que é aquilo que eu... E às vezes nem sempre a gente sabe, né? Às vezes, é verdade. óbvio, às vezes você olha uma pessoa numa condição, tá sem um sapato, sem uma roupa, ok, você fala assim, poxa, eu acho que eu vou levar um sapato, vou levar uma calça, vou levar um agasalho, porque eu sei que ele precisa. E às vezes até precisa. Mas às vezes precisa de muito mais do que aquilo. Entendeu? Eu lembro que nessa ocasião a gente sentou em círculo no chão, e aí assim, sentou e as crianças correram para sentar do nosso lado, sabe, para ficar do nosso ladinho. E aí eu lembro uma hora que uma menina levantou, não sei o que ela foi fazer, e aí duas saíram correndo para sentar do meu lado, sabe? E a gente ficou assim, né? Mas como assim? A gente entendia, mas não entendia muito, sabe? Não, mas a carência era outra, né? A carência era outra, né? Tudo bem, os brinquedos, as balas, os doces, ok, mas a carência está em outro lugar, né? Então, Verdade. É aquilo que eu falei, quando você faz a caridade só por aquela questão não, eu vou fazer porque moralmente é interessante eu fazer, para você, quando você faz assim, você acha que aquilo que você fez, que você entende, que aquilo lá e acabou. E não é, né? E a gente tem que estar atento a isso, porque quando você consegue fazer assim, é aquilo que você falou, aí você consegue abarcar, tentar à sua volta, a sua família, as pessoas, seus amigos, pessoas que são próximas, e você consegue ter uma percepção muito melhor para perceber isso. Verdade. Alessandra, nós estamos terminando o nosso tempo. Tá. Eu queria que você quer dar uma mensagem assim final do teu tema aqui para gente. Quero. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu falo da compaixão, eu gosto de falar do ciclo da compaixão, que está lá quando eu li a mensagem do Espírito Michel lá no Evangelho, eu organizei num ciclo, né? Eu me atrevi a chamar de ciclo da compaixão. Não sei se o dia que eu encontrar o Michel, ele vai falar, quem mandou você fazer isso?
Bom, mas você se deu o direito, né? Isso aí. Isso aí. Sim, sim. Para mim, na verdade, didaticamente, foi mais fácil de entender, de aprender quando eu estava estudando, né? Legal. Então, ele fala assim, que a gente encontra um irmão em sofrimento e a gente sofre um abalo natural, que é o que eu estava te falando. Eu acho que, por misericórdia, Deus colocou na gente essa centelha divina que faz a gente se chocar com o irmão em sofrimento, né? Faz a gente sofrer também, né? E aí acontece uma vibração penosa do ser. Ele fala, é uma sensação ruim. E aí vem a nossa decisão, né? Quando a gente é espírito mais endurecido, a gente vai ter indiferença, porque a gente não quer sofrer com aquele sofrimento ali. A gente não quer que aquilo estrague o nosso dia, o nosso momento, ou levar aquela imagem com a gente. Então, a gente ignora aquela situação e vai embora. A gente age por egoísmo, né? Uhum. Ou então, a gente entra no ciclo de piedade efetivamente, aquilo vai gerar a piedade, né? Então gera uma ternura, ele fala, e aí essa ternura gera uma empatia, que é aquela capacidade de se colocar no lugar para entender, porque você já sentiu a dor por ver ele em dor e resolveu ajudar, foi tomado de ternura. Aí você começa a pensar, mas o que ele está precisando, né? O que efetivamente ele está precisando, que é a empatia. Então aí você pratica a caridade. E quando você pratica a caridade assertivamente, o Espírito fala que a gente restitui a esperança, a resignação e a coragem daquele espírito, né? A esperança, sem esperança, a gente tem que ter esperança, a resignação, que é a aceitação ativa, né? Da gente aceitar a situação que a gente está vivendo, é um exercício que requer humildade, e a coragem para viver, para lutar, né? Então a gente restitui esses sentimentos no irmão, e isso gera na gente um encantamento, e a gente já sofre uma suavidade penetrante que alegra a alma, né? Então, uma alegria que penetra na gente, uma alegria suave. Então, você já sente, assim, aquela alegria de você ter ajudado uma pessoa, sabe? E quando a pessoa tem a capacidade de reconhecer, porque muitas vezes a pessoa não vai reconhecer o bem que você fez, às vezes ela nem vai perceber que você fez um bem por ela. Mas quando a pessoa reconhece, a gente, então, é tomado de uma alegria muito maior. Essa alegria é muito maior. E aí a gente tem essa satisfação do dever cumprido. E eu achei muito legal o Espírito chamar disso, né, de satisfação do dever cumprido, porque é um dever mesmo a gente ter esse olhar para com as pessoas, sejam elas quem forem, onde elas estiverem, né? Então, você tem aquela satisfação do dever cumprido. E nesse sentido, é que a compaixão nos aproxima dos anjos, aproxima a nossa condição sentimental dos anjos, porque essa alegria que a gente sente, né, isso que ele fala, é a suavidade penetrante que alegra a alma, né, essa alegria, esse êxtase que a gente entra, a gente geralmente busca isso na meditação, em estado contemplativo. Só que no estado contemplativo você não está ajudando ninguém. Isso é legal para a gente se organizar nossas ideias, os nossos sentimentos, nos fortalecer. Mas quando você pratica a caridade, você ajuda alguém, você consegue efetivamente alguém, e tomado desse sentimento de fraternal, de ternura, então esse é o amor que Cristo veio trazer em ação. Essa é a felicidade e a paz que a gente procura. Esse momento, então, quando eu falo essa palestra, eu convido as pessoas a praticarem a caridade para elas terem esse momento, para que a gente entenda, esse é o júbilo que Jesus Cristo falou para a gente. Esse é o estado de espírito quando a gente chegar nesse grau de evolução de perfeição. E que bom que Deus dotou a gente desse gatilho, de ter essa sensação ruim quando vê um irmão em sofrimento, para que a gente pudesse entrar nesse ciclo e ser recompensado com essa felicidade verdadeira, que é uma felicidade que não é destruída. Ninguém pode invadir esse seu sentimento e acabar com essa alegria que você está sentindo por ter ajudado. Isso é uma coisa que só quem pode dar testemunho é você e Deus. Essa é a sua conexão com Deus. Então, você quer praticar, você quer sentir o amor que Jesus ensinou, não faz sentido para você? Então, faz uma caridade. Porque essa alegria que você vai sentir, essa é a sua conexão com Deus. É daí que ele está é por aí que ele está se conectando com você.
Então, eu achei isso fantástico quando eu estudei na compaixão. Mas é verdade mesmo, né? Eu acho que é uma oportunidade que todos nós temos a todo momento. Mas quem Sim. faz, Alessandra, quem consegue exercer essa verdadeira caridade, percebe exatamente tudo isso que você falou, né? Verdade. E isso é uma coisa que quando você consegue colocar em você, no teu dia a dia, e principalmente quando a pessoa entende que o que o Jesus quis passar para a gente é isso, é Sim. você sentir prazer em ver a felicidade do outro, ver que Isso. o outro está bem, que você conseguiu de alguma forma fazer parte daquele processo de satisfação de uma pessoa, de um irmão seu, né? Então isso é... Ou se a pessoa não tiver essa... Se ela não perceber, se ela não reconhecer, mas você ter essa satisfação de ter cumprido o seu dever, que já é muita coisa pra gente. Com certeza. Legal, nossa, foi muito bom, Alessandra, muito bom. Ah, eu agradeço, obrigada. Não, foi ótimo, foi muito bom mesmo. Vamos fazer Desculpa um meu nervosismo. Nada, imagina, estava ótimo. Vamos fazer um encerramento, então eu vou fazer uma prece aqui de encerramento, tá bom? Tá. Então vamos lá, pessoal. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez aos nossos amigos espirituais, a Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade que tivemos aqui, dessa importante reflexão que nós fizemos aqui sobre a caridade, sobre a compaixão, que os bons espíritos possam nesse momento abrir os nossos pensamentos, nos envolvendo com fluidos benéficos, com fluidos de paz, de serenidade, e que possamos, ao término desse nosso encontro, nesse momento em que nos sentimos abraçados e envolvidos, entendermos essa lição e, acima de tudo, conseguirmos colocá-la em prática com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que conhecemos e com as quais não conhecemos. Que tenhamos a fé, a compaixão e, acima de tudo, que possamos sair dessa experiência que estamos vivendo melhor do que quando entramos, para que possamos construir um novo caminho nesse nosso processo evolutivo. Que o nosso conhecimento e a nossa moral possam crescer e que tenhamos a certeza que estamos no caminho de nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado, Jesus, Mestre amado. Obrigado, queridos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, Alessandra. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. E vou te convidar para você vir numa terça-feira fazer palestra para a gente lá no CEAL, tá bom? Tá bom, pode convidar, eu vou adorar. Então tá bom. Obrigado, tá bom? Beijo para você. Tchau, tchau. Obrigada a você, tchau.